Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre frações. E nessa aula, você vai aprender sobre fração, fração própria e fração imprópria. Vamos lá? O que é a fração? Fração é a representação numérica de partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Temos aqui, então, uma representação de fração. Temos aqui um todo que foi dividido em duas partes. Quando ele foi dividido em duas partes, essas partes em que foram divididas é sempre o nosso denominador da fração. Então, se ele foi dividido em duas partes, o nosso denominador, que é o número de baixo da fração, será o número 2. Tomamos agora a metade desse todo, ou seja, uma parte. Então, essa uma parte, esse número 1, ele ficará no nosso número superior da fração. Então, temos aqui a fração 1 meio. O número 1, então, é o numerador e o número 2, o nosso denominador. Aqui temos mais um exemplo. Esse nosso todo aqui, ele foi dividido agora para nós no total de 16 partes. Então, o número 16 ficará no número inferior da nossa fração, que é o nosso denominador. O número superior será a parte colorida, ou seja, quantas partes nós vamos tomar desse todo. Temos aqui, então, duas partes coloridas. Então, temos 2/16. O número 2, então, sendo o nosso numerador, e o 16, o nosso denominador. Temos aqui a fração própria. Fração própria é a fração onde o numerador, que é o número superior, ele é menor que o denominador, que é o número inferior da nossa fração. Toda fração própria é menor que um inteiro, ou seja, quando você encontrar uma fração própria que tem o numerador menor que o denominador, ela representa sempre um número menor que 1. Aqui nós temos alguns exemplos para representar. Temos os 7/8. O nosso todo foi dividido em 8 partes. Somente pintamos 7 delas. Então, é uma parte pintada que é menor que um inteiro. Aqui nós temos também um todo que tem 8 partes, porém, só foi pintada uma parte. Essa pequena parte, representado aqui, então, por 1/8. Temos o todo dividido em 4 partes, onde 3 partes estão coloridas. Representamos aqui, então, 3 partes coloridas para um todo de 4 partes, 3/4. Essa, então, são exemplos de fração própria. Temos também a fração imprópria. É a fração onde o numerador, que é o número superior, ele é maior que o denominador, que é o nosso número inferior da fração. Toda fração imprópria, ela é maior ou igual a um inteiro. Temos aqui a representação de 5/4. Por que ela é imprópria? Porque o número superior, ele é maior que o número inferior. Então, nós sabemos que o todo foi dividido aqui em 4 partes. Porém, não vai ser suficiente para pintar as 5 partes que a fração pede. Então, ela precisará de mais um todo com 4 partes. Porém, nesse próximo todo, eu vou pintar somente uma parte, totalizando, então, aqui 5 partes de um inteiro com 4 divisões. Então, nós fazemos a leitura de 5/4. Bons estudos, turminha! Se você acha que esse vídeo pôde te ajudar, compartilhe com um amigo que poderá ajudá-lo também. Um grande abraço!